mensagem este ano no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós queremos, ao longo de 2019, caminhar por todo este livro nos domingos pela manhã e já temos sido grandemente enriquecidos. No dia 6, nós consideramos a primeira metade do capítulo 1, os versos de 1 a 14, onde nós podemos ver a forma como Cristo ensinou, tão rica, de forma tão maravilhosa aos seus discípulos, e a forma como eles se uniram uns aos outros, se identificaram em Cristo, se identificaram uns com os outros, como o povo deste novo tempo, dessa nova aliança de Deus. No domingo passado, a eleição de Matias, texto que nos comentários bíblicos modernos não recebe o valor que tem, pois tratam aquilo de forma muito superficial, mas nós tentamos com a graça de Deus alcançar um pouco da profundidade daquele texto. Deus levantou um homem imensamente consagrado para ocupar o lugar de um imensamente perverso. Hoje pela manhã, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Que lugar era este? A tradição nos diz que, depois da ressurreição, os discípulos começaram a se reunir no mesmo cenáculo onde Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, lavou os pés e orou com eles aquela magnífica oração do capítulo 17 do Evangelho de João. A palavra em português cenáculo significa apenas pequeno lugar de cear. A palavra grega dá-nos a entender que era um segundo andar, avarandado. Por isso que nas traduções em inglês, eu cito isso de forma muito introdutória somente, ele é chamado de upper room, quarto, cômodo superior, traduzindo com mais exatidão o que o grego nos dá a entender. Era como se fosse uma sobreloja avarandada, alugada talvez, ou cedida, onde a igreja estava reunida. E eles estavam reunidos ali no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era um dos grandes feriados religiosos da terra da Judéia. A cidade de Jerusalém, que tinha uma população grande, alguns dizem que chegava a 40 mil habitantes, recebia mais de 100 mil peregrinos nas grandes festas religiosas, e o Pentecostes uma delas. A cidade estava abarrotada de peregrinos, de estrangeiros, de pessoas de outros países indo ao templo para prestar culto a Deus. O templo em si é digno de nota. Nós sabemos que era uma das construções mais imponentes do Império Romano. Dizem que depois que o sol nascia, ainda levava muito tempo para ele conseguir ultrapassar o templo no horizonte e então iluminar e aquecer a cidade. Era uma construção tão vasta, tão esplêndida, que os seus muros estão em pé até hoje, tanto tempo depois. Ele era alto, grandioso, havia tantos tesouros nos cômodos do templo, que quando os romanos o destruíram, financiaram com aquele dinheiro a construção do Coliseu, que também está em pé até hoje. E aí os comentaristas históricos nos informam que era inadmissível para os romanos que a maior construção do império não estivesse na capital. Mas ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e é isso que eu quero ressaltar aos irmãos com estas informações de contexto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a grande manifestação de Deus não foi no templo. Os peregrinos afluíam pelas ruas da cidade para subir as escadas daquele templo, levando as suas ofertas e os seus sacrifícios. Os sacerdotes estavam com as suas rotinas muito bem estabelecidas, o que cada um haveria de fazer naquele grande e complexo sistema de rituais. E talvez, quando veio o grande som de um vento impetuoso, os peregrinos olharam para o templo, lembrando das memórias, das reminiscências do Antigo Testamento, em que grandes acontecimentos se deram no templo. Grandes nuvens cobriram o templo. Deus habitava, ou pelo menos sinalizava a sua habitação no templo.
Os peregrinos ouviram o som de um vento impetuoso e olharam para o templo. Mas pela primeira vez na história, um grande acontecimento espiritual na cidade de Jerusalém não tinha nada a ver mais com o templo. Olhar para um lugar, depois para o outro. Deus, meus irmãos queridos, estava dizendo que Ele era servido e adorado não mais no templo, nem nos seus rituais. Deus estava dizendo que Ele habitava não mais no templo, mas Deus é servido e adorado, e Deus habita no meio do povo do Senhor. Amém. Esta primeira verdade é maravilhosa. O que havia no templo? O culto, a adoração, o serviço a Deus. Mas Deus está dizendo que o culto, o serviço e a adoração não seriam mais ali. Há um novo lugar de culto que não é um lugar. O novo lugar de culto é o meio do povo do Senhor. É a reunião da igreja de Deus, onde Deus é adorado, onde Deus é servido, onde o nome de Deus é exaltado e bendito. Nosso Senhor Jesus, lá na eternidade, como nós lemos na carta aos Hebreus, não precisa consultar, mas louvando ao seu Pai eterno e divino, com palavras do Antigo Testamento, isso está em Hebreus capítulo 2, ele diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus diz: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Jesus diz a Deus: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Onde Deus é cultuado hoje? Não em lugar, não em paredes, não debaixo de teto. Deus é cultuado, adorado, amado, servido, onde se reúnem as pessoas que o amam e que creem em Cristo como seu Salvador. Onde Deus mora hoje? Se fôssemos nós, queridos irmãos, privados da misericórdia de Deus e do sangue de Jesus Cristo, nós que habitamos aqui em Belo Horizonte, para poder adorar a Deus, teríamos de ir a Jerusalém. E muitos vão, mas não porque seja-nos necessário. Onde Deus habita? Deus não habita mais naquele templo. Deus habita em nós. Ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Que ideia é esta? É difícil, as palavras certamente não replicam com exatidão o que aconteceu ali. Mas os antigos comentários falam que era um vento que não agitava as roupas, era um vento que não apagava as candeias que iluminavam aquele lugar, era o som de um vento, e encheu a casa em que estavam assentados. E naquele lugar, aquele lugar pobre e negligenciado, que ninguém sabe onde era e se ainda existe, naquele lugar foram vistas por eles línguas como de fogo, não de fogo, mas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Se eu e você estivéssemos lá, meu irmão e minha irmã, eu não veria o Espírito Santo em mim, mas em você. E você não veria o Espírito Santo em si, mas em mim. As línguas que pousaram sobre cada um deles, como que de fogo. Se eu olhasse para cima, eu não veria a minha própria, mas se eu olhasse para o lado, eu veria a sua. A beleza da igreja de Deus, a beleza das igrejas de Deus é exatamente esta, porque é na reunião do povo que nós somos a igreja. É na reunião do povo que nós vemos o agir e a presença do Senhor no meio de cada um de nós. Como diz o autor deste livro, que a nova classe da escola dominical vai estudar, a igreja é o evangelho visível. A igreja de Deus
é o Evangelho visível, em que na vida de cada um nós podemos reconhecer a obra de Cristo e nós podemos contemplar a vida do Senhor. De fato, eu não preciso ir a Jerusalém para averiguar que o túmulo está vazio, pois eu vejo na vida dos meus irmãos e irmãs o agir de Jesus Cristo que está vivo. Amém. E todos, diz o verso número 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Muito no passado daquela gente, muito remotamente distante na história, fora dito que viria um dia em que o Espírito Santo desceria. E haveria um tempo, para eles ainda muito longínquo no futuro, para os profetas, em que cada coração humano receberia em si a habitação de Deus. E isso aconteceu ali. Todos foram cheios do Espírito Santo. Daquele dia em diante e até hoje, 20 de janeiro de 2019, e por todo o futuro, até que Cristo venha nos buscar, não sei quanto tempo há para isso, mas daquele dia em diante, Deus foi adorado, servido, Deus habita e Deus está presente nas igrejas do Senhor. Isto é uma vacina muito eficaz para a ideia avulsa, antibíblica de muitos, que acreditam ser possível viver a vida cristã à parte de uma igreja de Deus. Não é. O propósito de Deus não é individualizado, o propósito de Deus é coletivo. A igreja, o Evangelho visível, não sou eu e nem só você, mas nós somos o Evangelho visível. De que forma visível? Visível não somente na salvação, visível na habitação do Espírito Santo, pois o texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo, sem excluir ninguém. A forma como nós hoje somos privilegiados por Deus, com oportunidades para servi-lo, em que nós podemos detectar, ou de certa forma perceber, a ação do Espírito Santo em nosso meio, faz-nos ver novamente o Evangelho visível. Deve existir algo de evangelizador, embora silencioso, na cena de alguém que passa e vê os crentes entrando nas suas igrejas, portando Bíblias, cumprimentando uns aos outros, e para escândalo do individualismo do mundo, nós nos chamamos uns aos outros de irmãos. Bom dia, minha irmã. O Evangelho é visível porque nos tornamos uma família de Deus, fomos adotados e nos tornamos irmãos, filhos de um mesmo Pai que está nos céus. Foram vistas por eles línguas repartidas. Como não me apegar aos comentários antigos daqueles que nos precederam na fé e que interpretavam essas línguas como sendo em si só significativas? Por que línguas e não olhos? Por que línguas e não um coração de fogo sobre cada um deles? Mas porque o papel da igreja no mundo cumpre-se pela sua boca. Línguas para orar, como Paulo escreveu na carta aos Efésios, recomendando aos crentes que orassem no Espírito Santo. Línguas para adorar, como Jesus profetizou: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não em sentimentalismo e repetição, em espírito, com as nossas faculdades de compreensão despertas por Deus, para perceber as grandes e eternas verdades que transcendem em muito o limite da nossa capacidade de captá-las e do mundo no qual nós vivemos. Em espírito,
pois que minha mente completa se prostra diante do Senhor, e em verdade, na base real do Evangelho. Língua para orar no Espírito Santo, língua para adorar, língua para proclamar o Evangelho. Eu digo ao irmão e à irmã, não somente eu tenho certeza, eu quero ter certeza que todo crente tem na sua memória e no seu coração pelo menos uns 20 ou 30 versículos assim, muito prontos a falar. João 3,16 e outros dessa mesma familiaridade. Quando você faz isso, que no departamento infantil é uma brincadeira de memorizar, mas quando você, com a sua boca, pronuncia palavras que não são suas, mas da eternidade do céu, de Deus, nós estamos usando uma boca mortal, terrena e perecível para ser fonte de bênção, de verdade e de palavras de vida. Isso só é possível por causa do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos para cantar um hino como cantamos neste culto, que é apenas uma transcrição de um trecho do Salmo 139, quando nós dizemos: se eu subir até o céu, se ao abismo eu descer, nós cantamos, mas quem escreveu essas palavras? O rei Davi, o autor do Salmo 139, e antes de Davi, acima de Davi e além de Davi, as palavras que cantamos vindas da Bíblia são palavras do Espírito Santo. Línguas de fogo. Como que é de fogo? Obrigado. Línguas como que é de fogo. Pois a igreja do Senhor é o lugar do culto, é o lugar da habitação, é o lugar da presença de Deus, mas é também nela que se cumpre a palavra que nós lemos: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. No seu coração escreverei os meus mandamentos. Não dirá mais cada um ao seu próximo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Línguas como que de fogo, pois as línguas dos mudos, como Isaías profetizou, foram soltas. Num sentido muito verdadeiro, eu e você, antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo, éramos mudos, pois o que tínhamos a dizer a respeito de Deus? Que palavras de louvor havia em nosso coração? Silêncio. Mudos. As palavras do profeta se cumprem quando ele diz a respeito de Cristo que ele iria soltar as línguas dos mudos, pois ele soltou as nossas línguas para orar, soltou as nossas línguas para adorar, soltou as nossas línguas para falar a palavra de Deus. E nada disso aconteceu no templo. Tudo aconteceu na igreja. Dali em diante, o templo de Jerusalém se tornaria somente uma ruína de um tempo que passou. Todos os milagres de Deus aconteceriam na igreja. O último milagre associado ao templo, no qual eu pretendo pregar, se Deus permitir, no dia, possivelmente no dia 3 de fevereiro de manhã, o último milagre ligado ao templo aconteceu na porta. A cura de um enfermo que mendigava à porta. Nunca mais nenhum milagre aconteceu dentro. Porque os milagres e o agir de Deus e a mão de Deus estão no meio do seu povo, na igreja, no Evangelho visível. Número 2, aconteceu um fato impressionante ali. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E é preciso, meu irmão e minha irmã, que a gente atente para isso. Aquele brilho, interpretado como uma chama, passou. O som de um vento impetuoso passou. O Espírito Santo não passou. Veio para permanecer. Veio para habitar.
Você se lembra, meu irmão e minha irmã, do dia em que pela primeira vez ouviu o Evangelho com entendimento e creu em Jesus como seu Salvador e Senhor? Você se lembra disso na sua vida? Foi um milagre de Deus, foi o agir do Espírito Santo, Ele nos ligando ao corpo de Cristo. Se eu arrancar, não dessas aí, pois são de outro material, mas se eu arrancar uma folha de uma flor, essa não, essa aí vai sair cola quente. Mas se eu arrancar uma folha de uma flor, eu verei sair seiva. A seiva, a união vital entre a parte e o todo. O Espírito Santo circula vida do meu coração para o seu, do seu para o meu, do coração de Cristo para o nosso. A vida do corpo é pela unidade do Espírito. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A cidade de Jerusalém, nós já vimos, e Lucas também nos informa no verso 5, estava cheia de peregrinos de várias nações. E quando é feita por Lucas a lista das nações, ele menciona 14, desde a Ásia, até além do deserto, até ao ocidente e as ilhas do mar Mediterrâneo. Gente do mundo inteiro estava ali. Então eles dizem: todos nós temos ouvido falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Sim, eles pregavam. Aquele grupo nos parece ser de mais ou menos 500 pessoas. Aquele grupo foi capacitado por Deus de forma extraordinária. Você consegue perceber quão grande milagre aconteceu no dia de Pentecostes? Um milagre absolutamente inexplicável de qualquer outra maneira, se não reconhecendo que é um milagre. Eles se levantaram para falar em idiomas de outros países. E esse texto 11, quando fala, nós temos ouvido a ideia de que eles falavam com muita destreza, com muita clareza, com muita habilidade. E o que falavam? As grandezas de Deus. Falavam da encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Falavam da morte de Cristo na cruz em nosso lugar. Falavam da ressurreição gloriosa na manhã de domingo, razão porque nós cultuamos nas manhãs de domingo. Falavam da ascensão, falavam de Cristo ressurreto, dizendo: toda a autoridade me foi dada. Falavam que Ele estava sentado à destra do Pai. Falavam que assim como o viram subir, o viriam, e nós o veremos, se Deus assim nos poupar em vida, vir novamente do céu. Pregavam Cristo com clareza. Há uma missão clara. A unção que Deus deu foi clara. Durante o período dos evangelhos, nós até encontramos com certa estranheza Jesus falando assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Jesus enviou seus discípulos para pregar, disse a eles: não é para pregar, senão para os israelitas. Os encontros de Jesus com gentios, povos de outras nações que não judeus, foram poucos. E até uma delas Jesus disse assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo para os cachorrinhos. Uma expressão que às vezes deixa-nos com interrogações. Mas porque o primeiro momento, a primeira fase do ministério do próprio Jesus, enquanto ainda nesse mundo, era somente com os judeus. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. No dia de Pentecostes, Deus abriu as portas. Pedro disse o seguinte: a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Não somente nasceu o lugar da habitação de Deus, mas era um lugar onde se falariam línguas diferentes.
Ou como nós cantamos, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. O número de pessoas que estavam ali presentes, não resta dúvida, tem a ver somente com a preparação. Quando Paulo saiu de cidade em cidade, ele já encontrava pessoas que já tinham ouvido a pregação do Evangelho. Nasceu ali, meus irmãos e irmãs, algo que continua até o dia de hoje. Quando nós vemos um missionário, servo do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai para um campo distante e recebe uma imensa ajuda do céu para traduzir este livro bendito nas línguas de outros povos. A mensagem do Evangelho levada com clareza. Nós sabemos que a dona Irã Judson, quando chegou à Birmânia, ficou 7 anos. Onde você estava 7 anos atrás? Onde você pretende estar daqui 7 anos? Você conseguiu imaginar esse período de vida? Ele foi enviado a uma terra longínqua, selvagem, terrível, Birmânia. Quando ele embarcou, despediu-se da sua família e disse à sua jovem esposa que era para ela se despedir do seu pai, porque ela nunca mais o veria. E de fato, ela morreu na viagem de ida. Quando chegou, pensaríamos então que ele encontraria um grande conforto de ver o resultado do seu trabalho em inúmeras conversões. Mas foram 7 anos que a dona Irã Judson passou na Birmânia sem ver uma alma se render a Cristo. Passou 7 anos estudando a língua do povo, para traduzir a Bíblia para a língua do povo, para somente então as igrejas começarem a nascer. Eu poderia falar de tantos outros missionários. Poderia falar de Lote Mun, enviado dos Estados Unidos à China, ao interior da China, no final do século XIX, onde passou toda a sua vida trabalhando pela causa de Cristo, pregando o Evangelho, cumprindo esta missão que Deus inaugurou aqui e que a nós compete sustentar. Eu li esta semana, meu irmão e irmã, sobre a morte de Lote Mun e fiquei tão emocionado ao ler que no seu leito, nos seus últimos minutos de vida, pastor, já vendo ela deitada de olhos fechados, começou a esticar as mãos e sacudi-las. E os que assistiam ao seu leito achavam aquilo estranhíssimo, porque ela parecia cumprimentar o ar e falar o nome de outros crentes que tinham partido antes dela, naquela região tão remota da China. A interpretação é belíssima. Sua alma estava deixando este mundo, entrando às cortes de Deus, e ela podia ver aqueles que ganhou para Jesus. Como não nos emocionar diante do dia de Pentecostes, em que Deus abriu a porta para mim e para você que não somos judeus, e para milhões de outros que não são judeus, para poderem encontrar o tesouro escondido no campo, para poderem encontrar a pérola de grande valor, para poderem encontrar a beleza da fé em Jesus. Deus é um Deus de misericórdia maravilhosa. Havia inimigos da fé no dia de Pentecostes, assim como há inimigos da fé no dia de hoje. Aqueles que ouviam a pregação do Evangelho, zombando, diziam: eles estão cheios de mosto, consumiram bebidas alcoólicas, à 3h da manhã, como diz Pedro, entre 8 e 9 da manhã, já estavam tontos. Mas o vinho não explica o som impetuoso que veio do céu. O vinho não explica as línguas como que de fogo que foram repartidas. A acusação blasfema dos inimigos do Evangelho não passa de resistências carnais,
com as quais nós convivemos até hoje. Se alguém levanta às 4 horas da manhã para trabalhar, dirão que é um grande e esforçado, exemplar homem. Mas se acorda às 4 da manhã para orar, dirão que é um fanático. Se alguém lê muitos livros e passa no ônibus com um livro de José Saramago, ou de Garcia Marques, ou de seja lá quem for, vão dizer: veja, que pessoa culta, que pessoa notável. Mas eu tive a experiência de entrar no metrô de São Paulo com a Bíblia debaixo do braço, e olhavam para mim como se eu fosse um alienígena. Todo livro é bom, menos a Bíblia. Se vem um crente comprometido, que frequenta a sua igreja, que contribui para a sua igreja, diz ela: lá vai mais um dos crentes que o pastor vai explorar. Mas essa resistência carnal não nega a habitação do Espírito de Deus no coração dos crentes, que nos move a estar nas nossas igrejas. Essa explicação carnal pode dizer que nós somos fanáticos, ou que nossos pais eram bitolados e nos criaram dentro da igreja, mas não anula a luz da fé que brilha dentro do nosso coração. Tais resistências são muitas e malvadas, mas não desfazem a obra de Deus. E então Pedro, verso 14: pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Então Pedro nos explica o que aconteceu ali, e nós vamos considerar isto ainda na manhã de hoje. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas tudo aquilo, o vento impetuoso, as línguas como que de fogo, a reunião da igreja, Deus ter enchido a casa e o coração de cada um, eles falarem o Evangelho em idiomas de outros povos de forma impressionante, e a impressão espiritual causada no coração daqueles que ouviam, que diziam: o que é isto? O que quer isto dizer? Estamos ouvindo falar as grandezas de Deus. Tudo isto, o Pentecostes, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, verso 17, pega a sua caneta, se você quiser, e marque essa expressão: nos últimos dias. Todas as gerações pensaram que eram a última. Então, quando alguém me diz assim: pastor, esse mundo está mal demais, pastor, agora o fim está chegando, a única coisa que a gente pode dizer é que o fim está sempre chegando, que o fim nunca esteve longe, e o fim não está longe hoje. Nossa impressão de tempo é fútil. Um dia são 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos são como um dia. Os últimos dias começaram no Pentecostes. Então hoje nós estamos mais nos últimos do que eles. Estamos igualmente nos últimos dias. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. A busca dos pentecostais por um novo batismo do Espírito Santo é redundante, pois o batismo no Espírito Santo aconteceu no dia que o Espírito Santo veio. Jesus falou: vós sereis batizados no Espírito Santo, capítulo 1, verso 5, não muito depois desses dias. A promessa, meus irmãos, já está cumprida. Nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração no dia de nossa conversão,
como a Bíblia bem nos diz em vários textos que já estudamos aqui algumas vezes e alguns meses atrás, o Espírito de Deus derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E eu digo novamente, se você tomar a Bíblia em suas mãos, você tem uma Bíblia aí em suas mãos? Você teria condições de dizer comigo João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe o que acabou de acontecer? Você profetizou. Você disse com lábios humanos a palavra divina. Amém. Os vossos jovens terão visões. No Novo Testamento nós somos apresentados a pelo menos 4 jovens que tiveram visões. Ananias teve somente uma. Paulo, Pedro, João tiveram visões. Foram ungidos de forma especial no tempo dos apóstolos para isto. Vossos velhos sonharão sonhos. João, nos seus 100 anos de idade, foi levado pelo Espírito de Deus a ver as coisas eternas, a nova Jerusalém e o tempo por vir. Velho sonhou. Verso número 18: do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. São palavras que dizem respeito ao período dos apóstolos, separadas de palavras que dizem respeito ao período em que nós vivemos. Quando diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, quando diz, do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas e profetizarão, diz respeito ao nosso tempo. Versos 19 e 20, pelo menos a primeira parte, dizem respeito àqueles acontecimentos finais. Antes de Cristo vir à terra, ele diz, farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Jesus não disse que seria assim? Em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus não disse que seria assim? Sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. E eu sei que de vez em quando a lua fica vermelha, mas não reduz a profecia de Joel a uma mera vermelhidão da lua. A lua se converterá em sangue. Como será isso, pastor? Vamos esperar para ver. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que vai culminar os últimos dias. Até lá, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Devo concluir, mas devo perguntar aos irmãos: você já foi batizado no Espírito Santo? Essa é uma pergunta que se faz numa outra denominação, né, Mendelson? Vou te perguntar novamente: você já foi batizado no Espírito Santo? Sim. Então Deus te colocou dele em você, para você orar línguas de fogo, para você adorar e para você profetizar, falar a palavra de Deus. Nós somos parte, pela misericórdia de Deus, desta coisa maravilhosa chamada igreja, o Evangelho visível. Mas você sozinho e eu sozinho não sou igreja e nem você é. Nós somos igreja somente juntos. Igreja é pronome coletivo. Direi mais aos irmãos, porém, de fato a igreja não é sozinha. Mas só para nossa imaginação nesta manhã, e se fosse só você? E se dependesse só de você? Haveria oração? Haveria adoração? Haveria proclamação do nome de Cristo? Se fosse somente você? Ou você tem deixado para outro fazer aquilo que você não tem feito? Aquilo que você foi capacitado por Deus para fazer? A igreja não é plateia, em que um trabalha e os outros assistem. A igreja é corpo.
de Cristo, e Ele não admitirá que um dos membros de seu corpo fique dormente. Nós temos em nós, minha terceira consideração final, nós temos em nós a principal diferença. Você foi batizado no Espírito Santo, você me disse que foi. Então isso quer dizer que Deus habita no seu coração, que Deus influencia os seus pensamentos, sentimentos e decisões. Você me disse, quando respondeu afirmativamente a esta pergunta, que você tem comunhão com o único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. O mundano incrédulo não tem. Essa diferença é visível na sua vida? Há um momento drástico na vida de um pastor, quando nós temos de orar por alguém, porque nós não temos mais certeza se aquela pessoa é salva ou não. E eu tenho que dizer: Senhor, eu não estou vendo mais nenhuma razão para crer que aquela pessoa é salva. As prioridades dela são mundanas, a vida dela é mundana, ela não exibe mais nenhum traço de fé genuína. Pode ser que eu esteja errado, Deus, mas não parece. É um momento triste na vida de um pastor, quando tem que orar por alguém em cuja vida já não se vê mais nenhuma marca da nova vida. Você me disse que o Espírito Santo habita em você. Isso é visível na sua vida? Quando você olha para a sua vida, você vê a presença de Deus nas suas ações? Minha quarta consideração final: nós temos poder espiritual para viver uma vida cristã plena, máxima, frutífera. Deus já nos deu capacidade de orar com toda a profundidade. Você sabe mais de Deus do que Isaías sabia. Jesus falou: olhos quiseram ver aquilo que vedes e não puderam, ouvidos quiseram ouvir aquilo que ouvis e não puderam. Abraão, o pai da fé, não conhecia a Deus como nós o conhecemos hoje nas páginas de nossa Bíblia. Abraão nunca teve uma Bíblia, mas se tivesse tido, ela não ficaria como a de muitos, fechada. Jeremias não podia orar em nome de Jesus, mas se pudesse, não deixaria este privilégio de lado. Davi, o salmista de Israel, não tinha a língua tão solta quanto a nossa para louvar o nome do Senhor, mas se tivesse, não negligenciaria tamanho privilégio. Quem mais eu posso dizer? Jonas, de quem eu pregarei hoje à noite, pregava com raiva dos seus ouvintes, pois nunca a sua língua foi solta para profetizar João 3,16, como nós acabamos de fazer. A conclusão disto que lemos é que temos diante de nós uma vida altaneira, proposta por Deus, da qual eu sou capaz por causa do Espírito Santo e você é capaz por causa do Espírito Santo. Se não temos vivido essa vida, por que não? E sem dúvida é hora de nos arrependermos disso, buscarmos o perdão do céu, voltarmos ao primeiro amor. Se temos vivido, garanto que há mais para viver. Em nome de Jesus, amém. Coloque-se em pé e nós vamos orar. Ó grande Deus,
Tu tiveste misericórdia tão maravilhosa de nós, Senhor, que deste a nós, apesar de sermos gentios, o privilégio de sermos filhos de Abraão pela